Mas eu quero te convidar a abrir o teu coração, para que você possa ser despertado pelo Senhor, para viver o plano e o propósito do Senhor nessa cidade. Amém? Semana passada eu falei aqui sobre, o título da minha mensagem é Onde está o seu coração? Falei um pouco sobre, nós lemos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. E todos nós estávamos muito, talvez, apreensivos por aquilo que estava acontecendo. Foi dia de eleição, dia do segundo turno, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas, queridos, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos, e o que o Espírito Santo já está falando conosco nessa noite é: onde está o nosso coração? Falei aqui, nós vimos que a presença de Jesus, ela deve ser um tesouro para a nossa vida. Porque se a presença de Jesus for um tesouro para nós, o nosso coração vai estar em Jesus. O nosso coração vai estar na presença de Jesus. E é de extrema importância, queridos, nesses dias, que todos nós temos visto as notícias que tem sido, né, aquilo que tem sido falado nesses dias, após a eleição. Se o nosso coração não estiver no lugar correto, medos e temores podem entrar no nosso coração. Para que nós não tenhamos medo, para que nós não tenhamos temores daquilo que pode ou não acontecer, porque nós sabemos de um sensacionalismo que acontece, de muitas coisas que envolvem todo este processo político. O nosso coração precisa estar no lugar correto. O nosso coração precisa estar na presença de Deus. E o que nós precisamos lembrar é que Deus nunca perde. Deus nunca perde, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso o nome de Jesus significa Emanuel, o Deus conosco. Não importa o que vai acontecer nos próximos anos, não importa o que vai acontecer até o final da nossa vida, o que importa é que Ele prometeu estar conosco. E como diz o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe, queridos, eu quero, independente do cenário político que está acontecendo, nós precisamos sempre nos lembrar de qual é o propósito da igreja. Muito foi falado, ministrado esses dias, conversado sobre as questões ideológicas, sobre um posicionamento. Isso também é papel nosso como cidadão, mas nós não podemos nos esquecer de qual é o propósito da igreja, de qual é a missão da igreja. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, te lembrando o propósito da nossa igreja, a nossa missão como igreja. Nós estamos nessa cidade, independente de políticos, independente de situações, nós estamos nessa cidade para amar e servir as pessoas, para levar famílias a terem um encontro com Deus e expandir o reino de Deus nessa cidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: a Igreja Nova Aliança de Tatuí está nessa cidade para amar e servir. Uma igreja em células que quer levar famílias para um encontro com Deus e expandir o reino de Deus na nossa cidade e no mundo. Queridos, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o reino de Deus, a igreja e o reino, a igreja e o reino de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar do propósito e da missão da igreja, do propósito e da missão, né, que nós temos como igreja. Mas pastor, teve as questões políticas. Não se preocupe.
Hoje foi isso, amanhã pode ser outra coisa, amanhã pode ser outro. Enfim, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o que nós sabemos é que a igreja vai prevalecer, como nós cantamos aqui. A igreja continua de pé, porque nós vivemos pela fé. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, a igreja permanece. Porque quem sustenta a igreja é o dono dela, que se chama Jesus Cristo. Sabe, queridos, então, diante deste cenário, eu quero dar apenas um alerta. Não entre em discussões. Não entre em discussões desnecessárias. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter posicionamento. Nós devemos, vou falar sobre isso nessa noite, nós devemos nos manter o nosso caráter, manter o nosso posicionamento, mas nós não precisamos entrar em discussões desnecessárias. Não precisamos gastar energia desnecessária com discussões políticas. Nós temos que lembrar que nós não estamos aqui para defender pessoas. Estamos aqui para nos posicionar sobre ideologias, sobre questões que afetam o reino de Deus ou que vão contra o reino de Deus. Sabe, queridos, e nós temos que nos posicionar. Mas eu quero te lembrar, não entre numa discussão, porque acima de tudo, nós precisamos amar e servir essas pessoas, sendo ela sua família ou não. Nós estamos aqui para amar e servir. Este é o nosso papel. Esse é o nosso posicionamento. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos amar e servir, até mesmo aqueles que votaram talvez contrário do que você votou. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de um cenário, de um dos maiores despertar, de um avivamento na nossa nação. Tudo tem caminhado. O cenário natural tem caminhado para que haja um despertar de um avivamento dessa nação. Sabe, queridos, sabe qual é o cenário que Deus opera? Naquele que é impossível para mim e para você. O cenário de um avivamento, de um manifestar da glória de Deus, ele acontece onde eu e você já não podemos fazer mais nada, porque quem faz é Ele. Quem faz é o Espírito Santo. Vira para a pessoa que está do seu lado, o cenário que Deus opera é aquele que é impossível para você. Sabe, queridos, nós precisamos sempre nos lembrar da missão, do propósito da igreja, lembrar de que Deus tem promessas de um avivamento, por isso precisamos estar, como nós oramos agora há pouco, precisamos estar neste lugar de oração, neste lugar de santidade, neste lugar de consagração, porque notícias naturais, pode ser que estamos diante de um desastre total, mas a boa notícia que nós temos é que nós estamos diante de um cenário totalmente cheio da presença de Deus, cheio da glória, do manifestar da glória de Deus. E nós precisamos entender isso, queridos. Vivemos dias que precisamos nos posicionar sim diante das ideologias. Não vão fazer nós engolirmos de boca fechada questões sobre aborto, questões sobre drogas, sobre ideologias de gênero. Não! Vamos nos posicionar sim, mas temos que lembrar do nosso propósito, da nossa missão como igreja, como cidadão do reino. E o que nós precisamos entender é que a igreja, ela é o veículo da manifestação do reino de Deus. O Deus usa a sua igreja para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então a igreja é o veículo, a igreja é a ferramenta de Deus, e o reino de Deus é o propósito. O nosso propósito é estabelecer o reino de Deus. E para estabelecer o reino de Deus nessa cidade, Deus usa a igreja, que é o veículo, é a ferramenta dele para a manifestação da sua glória. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, que diz lá, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é nos céus. Para que a vontade de Deus na terra, ela acontece através
da manifestação do reino de Deus. E a manifestação do reino de Deus, ela de uma maneira prática, ela acontece através da igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado. Hoje você não vai dormir, pode ficar tranquilo na palavra. Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala: a manifestação do reino de Deus precisa da igreja. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. João, é na nova versão transformadora esse texto, tá? Os outros na NVI. A igreja é a expressão do reino de Deus. Por isso, nós não podemos nos distrair diante do propósito e da missão da igreja. Isaías capítulo 2, a partir do verso 1. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, fala comigo, últimos dias. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. E povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará os seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, a sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será o mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Fala comigo, vamos andar na luz do Senhor. Queridos, Isaías tem uma visão sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Isaías viveu há muitos anos, 700 anos antes de Cristo, e ele tem essa visão. Isaías, ele foi um profeta, uma boa parte das suas profecias eram messiânicas, profecias messiânicas que apontavam para Cristo, que apontavam o que Cristo faria, o que iria acontecer através de Cristo. E aqui, Isaías estava tendo essa profecia, mas se nós formos nos aprofundar um pouquinho mais neste texto, nós vamos ver que essas profecias não têm a ver com Judá e Jerusalém natural, mas têm a ver com algo espiritual, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o reino de Deus que será estabelecido nos últimos dias. Nós vamos, coloca o texto para a gente, João, fazendo favor, no versículo 2, nós vamos olhar para este texto e compreender melhor sobre o que Isaías está profetizando sobre o reino de Deus, sobre o que vai acontecer. E é interessante que Miqueias profetiza as mesmas palavras no seu livro, no capítulo 4. E quando nós vemos na palavra de Deus essa duplicidade ou essa repetição da mensagem, nós podemos entender que é algo importante para Deus, é uma mensagem preciosa para Deus e importante para mim e para você. Ou seja, é precioso para Deus sobre o seu reino, sobre como funciona o seu reino, como será estabelecido o seu reino. E é mais importante para mim e para você que nós possamos entender que o fim é o reino de Deus, mas que nós precisamos caminhar até que o reino dele se estabeleça de uma vez por todas. E aqui Isaías está falando sobre isso. Versículo 2 diz que nos últimos dias, no monte do Senhor, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Aqui, queridos, nós precisamos entender um pouco sobre essa expressão, os últimos dias. A expressão, os últimos dias, ela tem a ver com o espaço, com o período de tempo. Não significa que seja os nossos últimos dias. Quando olhamos para a Bíblia, os últimos dias, ele acontece desde a primeira vinda de Cristo,
e até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, há mais de 2000 anos nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós vemos isto bem claro, que quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 17, no capítulo 2 acontece ali o Pentecostes, o Espírito Santo vem, como nós cantamos nessa noite, né? Aquele vento impetuoso encheu aquele lugar, línguas de fogo, caiu sobre aquelas pessoas, o poder do Espírito Santo, o dunamis do Espírito Santo se manifestou naquele lugar. E Pedro, ao explicar, ele está dizendo que o que estava acontecendo era o cumprimento da palavra, da profecia que havia acontecido em Joel. E quando nós olhamos para o versículo 17, Pedro está dizendo, olha, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou seja, lá em Atos capítulo 2, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, Pedro já estava se referindo aos últimos dias. Quando olhamos para Paulo, quando olhamos para o escritor de Hebreus, né, nós vemos que eles também se referiam aos últimos dias. Eles não estavam apenas falando dos últimos dias em um cenário vislumbrando a volta de Cristo, mas eles já estavam falando que eles estavam vivendo esses últimos dias. Está dando para entender? Então, os últimos dias, biblicamente falando, tem a ver com este espaço de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E é fato que Jesus virá para o quê? Para reinar, para estabelecer o seu reino, para estabelecer a sua vontade. Ele virá para reinar. Então, nós já estamos vivendo dentro do tempo de Deus. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo profecias em que os profetas profetizaram que iria acontecer carros de fogo, guerra sobre guerra. Uma nação se levantará contra a outra. É claro que há coisas que talvez vão aumentar nos próximos anos. Mas o fato é que nós já vivemos os últimos dias. E Isaías está falando sobre o reino de Deus que virá nos últimos dias. E ele está falando de um reino, né, onde todos os montes, todos os povos, todo o mundo irão até lá para adorar. Queridos, o que vai acontecer, o que Paulo fala que vai acontecer quando Jesus vir? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 11. Então virá um tempo onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Paulo está dizendo, olha, no reino de Deus, aquilo que Isaías estava profetizando, que o monte do Senhor seria o monte mais alto, onde todos iriam para adorá-lo. E Paulo está dizendo, virá um tempo, onde todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Mas olha que interessante, Isaías continua, versículo 3. Está dizendo sobre... Deixa o texto, João, fazendo favor. Isaías 2, versículo 3. Isaías está dizendo, gente de muitas nações, e fala, vamos subir, pois a lei do Senhor sairá de Sião. E a gente vê aqui, olha, o Senhor será, versículo 4, o Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Ou seja, um Deus de justiça, um mediador que vai resolver os conflitos, uma justiça sendo estabelecida, a justiça do reino de Deus sendo estabelecida, os povos se transformarão as suas espadas, né? As nações deixarão de lutar, haverá paz. Aqui a gente vai ver no final, Paulo falando sobre o que é o reino de Deus, mas Isaías já está dizendo, um reino de justiça, um reino de paz. Mas o versículo 5 que eu quero
trazer para nós nessa noite é que venham descendentes de Jacó. Vamos andar na luz do Senhor. E aqui é onde eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Vamos andar na luz do Senhor. O reino de Deus será estabelecido. Um reino de paz, um reino de justiça. Mas para que este reino seja estabelecido, nós devemos andar na luz do Senhor. Queridos, fazendo um paralelo com a igreja. O reino de Deus vai ser estabelecido, onde Jesus irá reinar. Mas até que Jesus venha para reinar, este reino é manifestado aqui na terra, através da igreja. E quem é a igreja? Aqueles que andam na luz do Senhor. A igreja é eu e você. A igreja somos nós. A igreja é todo aquele que anda na luz do Senhor. Então, se andarmos na luz do Senhor, nós teremos manifestações do reino de Deus, até que virá o Rei dos reis, e governará e reinará para todo sempre, onde a justiça e a paz de Deus reinará para sempre. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Até que Jesus venha, até que Jesus estabeleça de uma vez por todas o seu reino, eu e você precisamos andar na luz do Senhor, para que haja a manifestação do reino de Deus nessa terra. Sabe, queridos, aqui nós precisamos entender, se nós queremos ver o reino de Deus sendo manifestado, eu e você precisamos andar na luz do Senhor. Eu e você precisamos ser a igreja, porque lembra, a igreja é o veículo da manifestação do reino de Deus nessa terra. E andar na luz tem a ver com o reino de Deus, porque olha o que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quero que você leia esse texto junto comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tem uma versão que diz, no lugar da palavra domínio, coloca como império. Então, pois ele nos resgatou. Não, pode deixar na NVI, João, por favor. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que interessante. A Bíblia, quando se refere às trevas, ela está dizendo império. Mas quando se refere à luz, está dizendo reino. Qual é a diferença, queridos? Se você olhar para a história, todo o império era algo forçado, era algo que vinha, vamos trazer para os dias de hoje, era uma ditadura sendo imposta. Todo o império, no modelo de um império, o povo não tem voz ativa. O povo só sofre, o povo só faz o que mandam. Então no império, você ali é praticamente um escravo, você está escravizado. E Jesus está dizendo, Deus está dizendo, que nós fomos transportados do império da escravidão do pecado para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. Qual é a diferença? No reino, o rei, ele governa para todos. No reino, o rei, ele governa para os seus súditos. Ele quer o melhor para os seus súditos. Ele quer agradar e fazer o melhor para os seus súditos. Então, Deus nos tirou do império, onde éramos forçados, onde éramos escravos, para ser transportado para o seu reino. Andar na luz tem a ver em andar de acordo com o reino de Deus.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Amém? Sabe, queridos, e eu quero falar sobre 3 verdades sobre o reino de Deus. 3 verdades que nós precisamos entender sobre o reino de Deus, para que possamos entender o propósito, a missão, para que possamos ser este veículo de Deus aqui na terra, para a manifestação do reino de Deus. Então, a primeira verdade, o reino de Deus não é deste mundo. Fala comigo, o reino de Deus não é deste mundo. O próprio Jesus fala sobre isso. Jesus está sendo ali interrogado por Pilatos. Pilatos está perguntando para Jesus, viu, e aí? Por que você está nessa? Por que estão querendo te crucificar? E olha o que Jesus disse em João, capítulo 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O próprio Jesus, sendo interrogado, ele está dizendo, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Agora, quando nós olhamos para o que Jesus está falando, Jesus não está falando aqui para uma questão de que é um outro planeta, de que ele é um ser extraterrestre. Não. Jesus está se referindo a princípios, valores e verdades do seu reino. Jesus está se referindo aos princípios, aos valores do seu reino. Sabe, queridos, não existe nada nessa terra, não existe nada em ninguém, não existe algo que os homens possam fazer, homens que não temem a Deus, não existe algo que eles possam fazer, que eles possam propor, que vá trazer uma solução para a terra. Não existe. Porque a solução para a terra não está na capacidade humana, não está nas propostas humanas, mas está nas verdades e nos valores do reino, dos céus. Não existe todas as soluções humanistas, todas as ideologias, elas nascem no coração do homem. Por que nós vemos este apreço sobre a questão do aborto, sobre a ideologia de gênero? Por que vemos tanta essa questão da desigualdade? Por que nenhuma solução dá certo? Porque são soluções do coração do homem. E a solução para os problemas desta terra, elas não vêm de homens que não temem a Deus. Porque sem temer a Deus não tem como conhecer as verdades do reino dos céus. Não virá soluções. Não se preocupe. Pode entrar o presidente que for, não vai acabar com a fome do Brasil. Pode entrar o presidente que for, o governador que for, o prefeito que for, ele não vai acabar com as desigualdades sociais. Ele não vai acabar com corrupção. Ele não vai conseguir acabar com a miséria. Porque o único que pode resolver estes problemas é Deus. São as verdades do reino de Deus. As verdades que não são deste mundo. Os valores e os princípios que não são deste mundo. Por que não há soluções? Porque os valores deste mundo não são os valores do reino de Deus. Não há solução natural para aquilo que é espiritual. Talvez possa haver propostas que de uma certa maneira possa diminuir, talvez, ou amenizar, mas resolver jamais. Porque tudo só acontecerá quando o reino de Deus for estabelecido de uma vez por todas. Sabe, queridos, agora eu preciso que você
preste atenção numa coisa. Nós não podemos espiritualizar o que é natural e nem naturalizar o que é espiritual. Precisamos entender que o natural acontece e tem as suas consequências, e também precisamos entender que o espiritual acontece e tem as suas consequências. E eu quero, com muito cuidado, trazer aqui para você nessa noite um ponto importante sobre a soberania de Deus. Eu quero que você preste muita atenção para que você não entenda errado o que eu vou dizer. Mas eu quero destacar aqui sobre a soberania. Deus é soberano. Quem crê que Deus é soberano? Amém? Deus é soberano. Deus, ele não sai do controle. Deus sempre está no controle. Mas, preste atenção. Nem tudo o que acontece nessa terra é por causa da soberania de Deus. Nem tudo o que acontece nessa terra é por causa da soberania de Deus. Ah, pastor, mas venceu porque é soberania de Deus. Não. Não necessariamente. Venceu porque foi uma escolha do povo. Mas pastor, mas Deus é soberano. Deus é soberano. Deus está no poder. A Bíblia nos ensina que Deus estabelece, Deus tira reis. Mas quem escolheu não foi Deus. Nós podemos ver isso e a Bíblia nos mostra essa verdade. Você se lembra que antes de Saul ser rei, não havia nenhum rei? Quem governava o povo de Israel, depois que Josué conduziu o povo para a terra prometida, houve o período dos juízes e os profetas. Neste período não tinha ninguém que governava sobre a nação de Israel. Quem governava era Deus. E quando Deus governava, era um modelo teocrático, onde Deus governava o seu povo. E aí o que acontecia? Quando o povo saía da linha, quando o povo se esfriava, quando o povo se afastava de Deus, Deus levantava nações, opressores, para que pudessem ajustar os seus inimigos. E aí Deus levantava os juízes e os profetas para conduzir a nação naquele período, para se voltar a Deus. E aí você se lembra da história de Sansão, você se lembra da história de Débora, você se lembra da história de Gideão e tantos outros. Lembrou? Neste período não se tinha rei. Mas chegou um momento em que os anciões chegaram para Samuel, o profeta. Aquele menino que nasceu no templo, ali sendo cuidado pelo sacerdote Eli. Samuel, o sacerdote e o profeta. Os anciãos daquela época chegaram para Samuel e disseram: Samuel, nós estamos vendo as nações, todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. E Samuel olha para aquele povo e diz: vocês realmente querem isso? Vocês querem deixar o governo de Deus para ser governado por um homem? E os anciões disseram: sim, é isso que nós queremos. E aí tem um capítulo lá no livro de Samuel, que ele descreve tudo o que acontece, porque Deus disse para Samuel: Samuel, olha, fala para eles o que vai acontecer se um rei for estabelecido em Israel. E aí Samuel começa a colocar tudo aquilo que vai acontecer. Todos os prejuízos, tudo aquilo que vai acontecer. E Samuel apresenta para aqueles anciãos, os anciões de Israel. E eles mesmo assim, eles decidem rejeitar o governo de Deus para serem governados por um homem. E este homem foi o rei Saul. Saul reinou por 40 anos. E você conhece a história. Não teve dinastia, né? A família de Saul não prosseguiu. Até que Deus levantou Davi. Mas, quando Saul é levantado como rei, Deus deixou de ser soberano? Sim ou não?
Deus deixou de ser Deus? Não. Mas por que Saul foi rei? Porque o povo escolheu. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que a soberania de Deus é que Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem um propósito para todas as coisas. Mas, nas escolhas naturais que eu e você fazemos, se não está de acordo com a vontade de Deus, Deus dá um passo para trás. Ele deixa você com as consequências da sua escolha. Ele não deixa de ser Deus, mas Ele continua com você. Ele continua junto com você. Porque Ele é um Deus misericordioso, onde sempre temos uma segunda chance, onde sempre temos um caminho de volta, um Deus misericordioso. Mas as minhas e as suas escolhas se têm uma consequência. E não é por isso que Deus perdeu a sua soberania. Então o que nós temos que entender, queridos, que Deus é soberano sim, mas a minha e a sua escolha podem afetar a vontade de Deus nas nossas vidas. A promessa que nós temos é que Ele está conosco. Aquilo que nós temos a certeza é que Ele está conosco. É o que o rei Davi fala no Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, se elas não estão de acordo com a vontade de Deus, não adianta a gente espiritualizar, mas isso aconteceu na minha vida, mas porque Deus é soberano, Ele queria que isso acontecesse. Não. Talvez você não ouviu Deus. Talvez você não fez a escolha melhor para agradar, que vai de acordo com a vontade de Deus. E queridos, não estou dizendo aqui só numa questão política. Não estou dizendo aqui na questão do voto, não, nada disso. Estou dizendo sobre as nossas ações, sobre aquilo que fazemos, sobre as nossas escolhas. Nós precisamos lembrar que o reino de Deus não é deste mundo. Deus não deixa de ser Deus. Ele não perde a sua autoridade, mas as consequências das nossas escolhas acontecem da mesma forma. Acontecem do mesmo jeito. Deus nunca abandona o seu povo, mas as consequências vêm. As consequências acontecem. Sabe, queridos, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Mas você precisa se ligar nas escolhas que você faz. Aquela discussão, aquela briga, você precisa se ligar, porque haverá consequências. Deus não vai te abandonar, mas haverá consequências. E se lembrando do propósito de Deus, nós como igreja, como a igreja de Cristo, precisamos estabelecer o reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos prestar atenção nas nossas escolhas. Deus nunca vai te abandonar, mas as nossas escolhas podem trazer consequências não tão boas assim. A segunda verdade, o reino de Deus é um reino espiritual. Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. Os fariseus estavam perguntando: Jesus, quando é que virá o seu reino? Quando é que virá o reino de Deus? Os fariseus estavam questionando, eles estavam questionando tanto Jesus, você está falando tanto do reino, mas quando vai vir este reino? Por quê, queridos? Porque na perspectiva dos judeus, eles esperavam o quê? Um reino físico, um reino natural. Eles estavam esperando que o reino de Deus fosse um reino natural para livrá-los da opressão de Roma. Porque o Império Romano estava dominando naquele momento. E aqui a gente vê, a questão, eu citei agora há pouco, a diferença do império, o império para o reino. Então o Império Romano estava forçando os judeus a pagarem impostos mais altos. O Império Romano estava dominando naquele momento. Tudo era voltado a César, então tinha os impostos, havia uma opressão dos soldados.
e tudo mais. E os judeus, eles estavam, os fariseus, eles estavam esperando um reino natural, que aliás era até então o que eles estavam vivendo. Lembra? O povo escolheu Saul, e de Saul até Jesus foi vindo reis, até, enfim, diversas coisas, até que o Império Romano estava dominando. Eles estavam esperando que Deus iria levantar um novo rei, assim como havia levantado Davi, assim como havia levantado Josafá e tantos outros reis que livraram o povo de Israel de situações difíceis. Mas o que Jesus responde para aqueles fariseus? Jesus estava dizendo: olha, o meu reino não é natural, mas sim espiritual. Lucas 17, versículo 20, Jesus estava respondendo, quando ele estava sendo interrogado pelos fariseus, ele disse: olha, o reino de Deus não vem de modo visível, o reino de Deus não vem de modo natural, o reino de Deus não vem de um modo apalpável, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, porque o reino de Deus está em nós. Coloca a mão no teu coração e diz: o reino de Deus está em mim. Aí, queridos, entendendo que o reino de Deus é o reino espiritual, que o reino de Deus está dentro de nós, aonde o rei governa? No nosso coração. O rei dos reis, ele precisa governar no nosso coração, porque o reino de Deus é um reino espiritual. É um rei que traz a mudança, que traz as suas ordens de dentro para fora. É um rei que nos dá, que nos governa, né, dentro de nós e depois se estende para fora. Ou seja, queridos, a mudança, de acordo com os valores do reino, ela precisa começar dentro de nós, no nosso coração, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é um reino natural, mas é um reino espiritual, é um reino que está dentro de nós. Então a primeira mudança, aquilo que o rei pede a nós, precisa começar dentro de nós e depois ser manifestado através das nossas atitudes para alcançar esta terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O reino de Deus é um reino espiritual, né? As nossas atitudes em relação ao rei que governa dentro de nós. Nós precisamos estar sensíveis ao rei do mundo espiritual, para podermos trazer o mundo espiritual para este mundo, para que haja a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Homens e mulheres espirituais trazem a realidade espiritual para a terra. Por que, queridos? É por isso que eu falei, nós precisamos entender. Trazer a realidade espiritual para a terra não é dizer: você está endemoniado, você não está não sei o que, é demônio isso daí. Não, o Satanás está aqui, ele está fazendo. Não é essa a questão. Trazer o espiritual para a terra é o quê? É manifestarmos o reino de Deus que está dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, amando, servindo o próximo, obedecendo ao mandamento que o próprio Rei, que o próprio Deus nos pede. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é você sair e começar a falar: aquele ali está encapetado, aquele ali está não sei o quê. Satanás fez isso para mim. Satanás tentou me derrubar hoje. Satanás não, porque eu sou do reino de Deus, é um reino espiritual, porque isso aqui é espiritual. Ei, não. Entenda. Não podemos naturalizar o que é natural, espiritualizar o que é natural, e nem naturalizar o que é espiritual. O que é espiritual continua sendo espiritual. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades.
No natural, você não tem que guerrear com alguém porque ele está sendo dominado pelas potestades espirituais. Não. No natural, você precisa manifestar o reino de Deus, amando e servindo, amando o próximo, servindo o próximo, demonstrando o amor de Deus, liberando perdão. E no espiritual, é o seu joelho no chão, orando e clamando: Senhor, nós repreendemos as intenções de Satanás para prejudicar a minha família. Repreendemos as tentativas de Satanás de tentar destruir a minha casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, o reino de Deus é um reino espiritual. Diga comigo: homens e mulheres espirituais trazem a realidade espiritual para a terra. Vamos, acho que a gente pode falar um pouquinho mais forte, né? Homens e mulheres espirituais trazem a realidade espiritual para a terra. Queridos, e a pergunta que eu quero deixar é: quem é o rei sobre o seu coração? Quem governa o teu coração? Se o reino de Deus está dentro de nós, quem é o rei dentro do teu coração? A terceira verdade: o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Isaías já estava dizendo isso. E Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele está dizendo: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, justiça aqui não se trata de justiça humana. Não se trata da justiça dos homens. A justiça dos homens é falha, a justiça dos homens é vingativa, a justiça dos homens busca o seu próprio interesse. Nós temos visto uma realidade cruel nesses dias. Você tem acompanhado aí os noticiários, você vê a questão de uma justiça sendo parcial, uma justiça que escolhe um lado, e não só em uma questão eleitoral, e não só numa questão política, mas nós vemos em diversas ações, se é ações, enfim, em diversas questões. Uma justiça humana, uma realidade cruel que temos visto, e não só, e não se preocupe, não é só na nossa nação que isso acontece, é no mundo todo, porque é uma justiça do homem, e Deus não está falando, Paulo aqui não está falando dessa justiça. O reino de Deus não é essa justiça. O reino de Deus é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O que Paulo está falando aqui sobre a justiça de Deus? Paulo está trazendo, está falando sobre um padrão de ética, valores. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós vemos ele se referindo à justiça de Deus. Nós vamos ver um conjunto de valores, nós vamos ver um conjunto ali, né, de um padrão ético, um padrão moral, aonde a Bíblia é este padrão moral, onde eu e você precisamos seguir. A justiça de Deus tem a ver com os valores que fazem parte do reino de Deus, os valores que nos norteiam. E nós vemos que os valores da justiça de Deus, o padrão de ética da justiça de Deus, eles vão na contramão deste mundo. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha o que ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele está dizendo: não se amoldem ao padrão ético, não se amoldem aos valores deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Queridos, o que Paulo está trazendo aqui? Você quer viver a vontade de Deus?
Você não pode ter o padrão deste mundo. Você não pode ter os valores éticos deste mundo. Você não pode ter o padrão ético, os valores deste mundo. Você precisa dos valores, do padrão de ético de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus. E para você entender este padrão ético, para você entender esses valores da justiça de Deus, você precisa buscar uma renovação e uma transformação da sua mente. Porque a justiça de Deus vai na contramão da justiça dos homens. A justiça de Deus vai na contramão da justiça deste mundo. Nós precisamos ser homens e mulheres que vivenciam a justiça de Deus, do reino de Deus. Precisamos ser homens e mulheres de honra, de caráter. Homens e mulheres que estabeleçam a justiça de Deus nessa terra. Um padrão ético, um padrão moral, valores do reino. E aí aqui a gente volta para Isaías, que Isaías fala: andemos na luz do Senhor. Um padrão de justiça, um padrão de moralidade. Renovar a nossa mente para um reino de justiça. Entender a justiça de Deus. Mas também está dizendo que de um reino de paz. De justiça, mas também um reino de paz. Queridos, um reino de paz. A paz não é a ausência de guerras. A paz não é a ausência de lutas. Olha o que o próprio Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 17, 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz, o quê? Lhes dou. Não a dou como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz aonde o quê? É uma ausência de guerra, ausência de luta, ausência de dificuldades. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz que tira o medo, que tira a nossa insegurança, que tira os nossos temores. Um reino de paz, um reino de justiça, mas um reino de paz. A paz de Jesus tira o nosso medo. A paz de Jesus tira a insegurança. A paz de Jesus, ela tira os nossos temores. Sabe, queridos, precisamos entender. O cenário do Brasil pode ficar difícil. E talvez é provável que isso aconteça. Mas nós precisamos de paz, mas da paz do reino de Deus. A paz que é uma pessoa, que é o próprio Cristo. Porque o que Isaías declara no capítulo 6? Que Jesus, ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. E também aqui Paulo está dizendo sobre um reino de alegria. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Queridos, aqui o que Paulo está dizendo, a alegria do Senhor, a alegria do reino de Deus, não tem a ver com situações naturais, mas tem a ver com um rei a quem servimos. Não tem a ver se o Brasil vai avançar economicamente ou não. Não tem a ver se vai ter emprego ou não. Não tem a ver se as coisas vão melhorar ou não. Mas a alegria do reino de Deus tem a ver com o rei, com quem governa o reino. Tem a ver com o rei que governa este reino. Sabe, queridos, as notícias temporais, as notícias que nós temos visto, no momento que estamos vivendo, são notícias que não nos remetem à alegria. Notícias naturais que temos ouvido sobre o Brasil, e não somente sobre o Brasil, mas sobre o mundo, não são notícias
que nos remetem à alegria. Mas preste atenção, nós não temos que basear a alegria do reino de Deus, não tem a ver com a notícia do reino natural, não tem a ver com as notícias naturais. A alegria do reino de Deus tem a ver com as notícias espirituais, tem a ver com as notícias do reino, tem a ver com as notícias como aquele servo que disse para Elias: ei, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: então desça porque vai haver chuva, desça porque vai haver avivamento. Queridos, nós estamos diante do maior avivamento que vai acontecer na história do mundo, na história do Brasil. Essas são as notícias do reino, essas são as notícias espirituais. A nossa alegria não pode se basear se o Brasil vai melhorar ou não, porque quem vai nos sustentar, quem é a nossa economia, quem é o nosso sustento, se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que governa dentro de nós. Não temos que temer, não temos que temer. Ah, mas pastor, vão perseguir a igreja. Ah, pastor, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não interessa, a igreja vai continuar avançando, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja não tem a ver com questões políticas. A igreja, quem governa, quem é o dono da igreja, se chama Jesus Cristo, e Ele diz que Ele estará conosco até a sua volta, que o Espírito Santo estará conosco até a sua volta. É nisso que nós temos que nos alegrar, queridos. É nisso que consiste a alegria do Senhor. É nisso que tem que estar a nossa fé e a nossa esperança. Num reino de justiça, num reino de paz e um reino de alegria. Porque o nosso rei nunca sai do trono. O nosso rei nunca perde o controle. O nosso rei só tem dado notícias boas. Pare para pensar, queridos. Quando ouvimos Deus falar sobre a nação brasileira, você já parou para pensar o que Deus está falando sobre a nação? Deus não está falando do cenário que está acontecendo, porque Deus não se remete às coisas naturais. Deus está falando daquilo que Ele vai fazer. E aquilo que Ele vai fazer, Satanás pode se levantar, pode colocar pessoa A, pessoa B, pessoa C no governo, mas nada vai impedir o reino de Deus de se manifestar nesta terra, porque o reino de Deus, Ele está entre nós. O reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus é a igreja que irá se levantar nesta nação. A resposta para o Brasil não está nos políticos que vão assumir. A resposta para a nossa nação não está em quem vai governar. A resposta para essa nação está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos responsáveis para transformar a nossa nação, começando pela nossa cidade. Porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está aqui. Um reino de paz, justiça e amor. De alegria. Ah, queridos, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos perder o nosso propósito. Tivemos sim que fazer uma escolha. Tivemos sim que escolher não uma pessoa. Não estou falando de escolher pessoas. Estou falando de escolher ideologias, de ver ideologias, de ver práticas que estejam mais próximo aos valores do reino. Aqui, como igreja, nós não vamos, aqui deste púlpito, nós nunca fizemos isso e nunca vamos fazer, de induzir você a votar em alguém. Não, o voto é a sua escolha, o voto é o seu direito de cidadania. Mas, queridos, muitos pastores têm sido criticados por se posicionarem. E deixa eu dizer uma coisa, aqui no púlpito é a igreja, a instituição
nós não fazemos manipulação e nós não induzimos ninguém. Mas como pessoa, como cidadão, eu posso expressar o meu voto, eu posso expressar quem é a escolha que eu estou fazendo. E pessoas que estão próximas podem seguir ou não, mas eu não posso deixar de expressar os valores do reino que estão sobre a minha vida. E também não preciso impor a ninguém, eu só preciso viver. E eu preciso viver os valores do reino. Nós precisamos viver os valores do reino, um reino de justiça, de paz e alegria. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: viva os valores do reino. Um reino de paz, de justiça e de alegria. Os músicos podem vir, eu quero concluir. O reino de Deus, queridos, não tem a ver com este mundo. O reino de Deus é o nosso propósito. O reino de Deus é o nosso objetivo. E a igreja é o veículo, a igreja é a ferramenta de Deus nesta terra, para que o reino dele seja estabelecido. Por isso, queridos, nós como igreja, estamos aqui nesta cidade, para amar e servir esta cidade. Por isso nós estamos aqui para amar e servir. Nós não estamos aqui para brigar, para lutar por questões desnecessárias. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não estamos aqui para ir contra alguém. Não. Nós estamos aqui para amar e servir esta cidade. Amar e servir a você. Amar e servir a sua família. Amar e servir as pessoas que estão próximas de nós. Amar e servir aos cidadãos desta cidade. Deus nos plantou neste lugar para amar e servir esta cidade, para levar famílias ao encontro com Deus e expandir o seu reino, e expandir o reino de Deus nesta cidade, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através dos valores do seu reino. Levar famílias a ter um encontro com o Rei dos Reis, levar as famílias a ter um encontro com Deus, e expandir o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria, nesta cidade e no mundo. É para isso que Deus nos levantou, é para isso que Deus levantou esta casa. E viver isso, queridos, depende de você. Depende o quanto você está disposto em viver o reino de Deus na sua vida. Enquanto você está disposto a deixar o Rei dos Reis governar a sua vida. E eu quero nessa noite orar com você. Orar com você para que essas verdades nunca saiam do seu coração. Para que você possa viver em função do reino de Deus. Para que você possa viver em função do reino de Deus, mas com a consciência que as suas escolhas trarão consequências para a sua vida. Sejam elas boas ou ruins, as suas escolhas trarão consequências. E eu quero orar também para que nós possamos, como igreja, ser agentes da manifestação do reino de Deus nessa cidade. Se você crê nisso, se você deseja isso no teu coração, se você deseja que essas verdades sejam estabelecidas no teu coração, e se você deseja ser um agente de transformação nessa cidade, um agente de manifestação do reino de Deus, quero te convidar a ficar em pé. Quero orar com você nessa noite. Quero orar para que o Senhor possa cravar isso no nosso coração, para que nós possamos avançar naquilo que Deus tem nos chamado, para que nós possamos avançar, queridos, e entender que como igreja local, nós estamos aqui para amar e servir. Como igreja local, nós estamos aqui para levar famílias ao encontro com Deus. Mas como a igreja de Cristo, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus nesta terra.
Eu e você somos o veículo que Deus quer usar para estabelecer o seu reino, para que nós possamos orar como Jesus nos ensinou, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, através da igreja, como ela é nos céus. Se você crê nisso nessa noite, abre as suas mãos, faça a sua oração, coloque o seu coração, fala: Senhor, coloque essas verdades no meu coração nessa noite. Senhor, que essas verdades sejam, Senhor, cada vez mais fortes no meu coração, Pai. Que eu nunca venha me esquecer, Senhor, do propósito que é expandir o Teu reino, que é a manifestação do Teu reino, Senhor, nesta cidade, através da minha vida, através das minhas atitudes, através das minhas ações. Pai, que eu nunca venha esquecer que o Teu reino não é um reino deste mundo, é um reino espiritual, mas é um reino de paz, justiça e alegria, Senhor. Pai, eu oro por cada um aqui nessa noite, Pai, que seja, Senhor, cravado pelo Senhor, que seja, Senhor, cravado essas verdades no coração, Senhor, Pai, para que nunca venha se esquecer, para que não venha se desviar do foco, não venha se perder, Senhor, no meio das distrações, mas esteja, Senhor, para aqui dispostos para ouvir a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Teu Filho amado, que irá governar de uma vez por todas, mas que hoje já governa no nosso coração. Pai, que nós possamos ser agentes da manifestação do Teu reino nesta cidade, que nós possamos, Senhor, manifestar o reino de Deus, que nós possamos, Senhor, ser os sacerdotes do Teu reino nesta cidade, assim como Pedro diz lá, um reino de reis, de sacerdotes, Pai. Nós somos a nação santa, escolhida pelo Senhor. Nós somos os agentes de manifestação do reino de Deus. E nós dizemos: venha o Teu reino, venha o Teu reino, Jesus. Venha o Teu reino sobre a nossa cidade, venha o Teu reino sobre a nossa nação. Manifeste a Tua glória, manifeste o Teu reino. Que as notícias espirituais, que as notícias do mundo espiritual venha para esta terra, venha para este lugar, venha para a nossa nação. Nós declaramos, Senhor, que o Teu reino seja estabelecido. Dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha estabelecer o Teu reino nesta nação, venha estabelecer o Teu reino nesta cidade, venha estabelecer o Teu reino nas nossas famílias, Pai. E nós dizemos nessa noite que nós vamos avançar, porque o Teu reino irá avançar nessa cidade. O inferno não vai parar a igreja, o inferno não vai impedir o avançar da igreja, porque a igreja é Tua, a igreja é do Senhor. Nós vamos avançar, o Teu reino vai avançar nessa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, estamos encerrando essa reunião. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor. Não tenha medo, porque você é a igreja. Você viverá pela fé e continuará de pé.